Fórum Mídias de 23 de outubro de 2024, começando aqui, Ivan, com o que está acontecendo no Oriente Médio. E eu acho que as notícias das eleições no Brasil e mais das eleições americanas estão ocupando a atenção das pessoas. E apesar do crescente conflito, né, entre Israel e o Hezbollah, possibilidade de um ataque de Israel ao Irã a qualquer momento, esse assunto sumiu um pouquinho da mídia. Então, eu vou dar as últimas para vocês, para poder depois trazer um comentário que foi feito numa entrevista à nossa colega Ana Prestes, pela embaixadora da Síria no Brasil, a Rania Alaj Ali. A entrevista foi feita pela Ana Prestes, eu vou passar um trechinho no final que tem a ver com isso que a gente está vendo aqui, olha. Essa é uma manchete de um jornal de Israel, com uma nota oficial das Forças de Defesa de Israel, argumentando ou dizendo que o Hezbollah esconde 500 milhões de dólares em ouro e dinheiro em bunker sob o hospital de Beirute. Essa informação rolou o planeta. Israel, como sempre fez e faz quando está se referindo a Gaza, também sempre coloca gráficos, porque o mundo hoje é imagético, né? O pessoal está interessado quando está, porque o Julinho acabou de dizer que o pessoal não assiste mais filme, é verdade. Os jovens, se puderem, né, Ivan, eles aceleram aquelas conversas de WhatsApp de um jeito que eu não consigo entender. Só que se o cara acelera a conversa do WhatsApp e o cara está ouvindo, eu falo, gente, que cérebro moderno é esse que ouve a conversa acelerada numa aceleração impossível de ouvir? Mas é o mundo de hoje, né? É o mundo dos remédios, da ansiedade, enfim. Então, Israel lança esses gráficos, que é uma coisa imagética, e fica todo mundo imaginando que, de fato, o bunker está lá. Só que as emissoras de televisão presentes em Beirute mandaram seus repórteres para o tal do hospital. Nenhum deles, os repórteres foram da BBC, se alguém duvida da BBC de Londres, foram aos subterrâneos do hospital e não descobriram absolutamente, porque o que é isso? É uma tentativa de fazer uma propaganda dizendo, olha, quanto dinheiro, enquanto você passa dificuldade financeira, né? É guerra psicológica. Enquanto você aí no Líbano está passando dificuldade financeira, o Hezbollah está escondendo 500 milhões de dólares em ouro aí no seu país. Então, você pode olhar também nas redes sociais, no X especialmente, tem muita imagem que pode ser fake, pode não ser, de briga entre o Hezbollah e supostos libaneses que não são apoiadores do Hezbollah. Então, é uma guerra psicológica de intriga, tentando separar o Hezbollah da população libanesa. Agora, isso de fato está acontecendo. Quer dizer, Israel está aplicando em Gaza o mesmo esquema que aplicou, desculpe, em Beirute, o mesmo esquema que aplicou em Gaza. Que é a demolição de prédios inteiros, prédios residenciais, com a alegação, olha, ou isso aqui é um banco que serve ao Hezbollah, ou... então, em plena área civil, esse tipo de ataque. E enquanto isso está acontecendo, lá no norte, né, no norte de Gaza, mais uma vez, Israel promove a remoção da população de cerca de 400 mil pessoas terão de deixar o norte de Gaza em direção ao centro do território. É o que está acontecendo nesse momento. E tem gente que diz que é a primeira parte, a primeira fase do plano, do chamado Plano do General, que é um plano de um general israelense chamado Giora Eiland, que ele é consultor, mas pelo plano dele é preciso esvaziar o norte de Gaza e depois quem ficar será considerado combatente e fechar totalmente a entrada de água e comida, matar de fome quem estiver lá. E existe uma grande discussão. O governo de Israel diz que não adotou esse plano, né?
mas os indícios são de que ele está em andamento. E isso coincide, Ivan, com a conferência ultranacionalista que aconteceu esta semana em Israel. Com a desculpe, com a participação de alguns dos ministros mais importantes, aliás, mais ultradireitistas de Israel, como este aqui, que é o Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, e também o ministro Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças. Os dois, eles são colonos, eles vivem em território ocupado. E aí, o que disse o Ben-Gvir nessa entrevista, neste evento? Primeiro, que ele apoiou a retomada de assentamentos judaicos ou de israelenses em Gaza, e segundo, que ele disse que é preciso encorajar a emigração. A verdade é que esta é a solução mais ética e mais correta, ou seja, vazem palestinos de Gaza, saiam daqui, vão embora para outros países. E aí ele disse, a terra de Israel é nossa, como vocês sabem, os religiosos ultra-ortodoxos acreditam numa terra de Israel que é ampliada. Em algumas versões, toma todo o território da Jordânia, em outras vai até a margem do rio Eufrates, com justificativas religiosas. Então, é um plano colonial expansionista voltado a ocupar território alheio. Hoje, Israel já tem pedacinho do Líbano, já tem um pedaço da Síria e tem todos os territórios palestinos ocupados. Quer dizer, é um avanço contínuo de Israel que usa esses eventos, essas guerras, sempre como um motivo para seu expansionismo. Então, o evento que aconteceu foi chamado de Preparando-se para Colonizar Gaza e foi organizado pela Nachal, essa organização de colonos, por esta senhora Daniela Weiss. Essa que aparece, isso é uma foto que não é minha, essa é a foto do Times de Israel, ela com o zoião aí em cima da terra dos palestinos. O que ela disse lá? As guerras trazem à tona a terrível questão dos refugiados. 7 de outubro mudou a história, como resultado do massacre brutal. Os árabes de Gaza perderam o direito de estar aqui. Eles não ficarão aqui. Eles irão para países diferentes. Nós convenceremos o mundo. Ou seja, a ideia, gente, dessas milícias, né, é expulsar todo o povo de Gaza. Lembrando a vocês que Gaza tem um potencial econômico extraordinário. Primeiro que todo o território de Gaza é banhado pelo Mediterrâneo. Então, ali você pode construir, né? Eu imagino aqueles que... E houve já grandes projetos de... Né, você pode construir ali uma cidade israelense toda turística, né? E você, na frente do mar Mediterrâneo, e você aí, ao fazer isso, você também toma as grandes reservas de petróleo e gás que hoje a autoridade palestina reivindica. Então, tomar a terra ali tem um sentido econômico muito forte, né? Você elimina a questão palestina, toma a terra dos palestinos, toma o gás e o petróleo dos palestinos. Então, é isso o que está acontecendo. Esta senhora, a Daniela Weiss, ela defendeu a recolonização de Gaza, a colocação de colônias de Gaza, de colônias de Israel. Este é o general ao qual a gente estava se referindo, e aquele ali é o norte de Gaza, de onde as pessoas estão saindo. Principalmente mais ao norte, é de onde as pessoas estão sendo retiradas enquanto conversamos aqui, né? Isso aqui é uma reportagem para vocês verem que não é uma coisa... A mídia brasileira não dá isso com essa profundidade, né, Ivan? Esse é o motivo de ter trazido. Você não vê uma manchete dessa aqui na Folha, no Estadão, no Globo, que é do Financial Times britânico. Israel começando a implementar no norte de Gaza um plano de matar de fome as pessoas, dizem grupos de defesa dos direitos humanos. O plano dos generais
O plano dos generais pede uma zona militar fechada, retirada, e aqueles que ficarem serão tratados como combatentes e não terão qualquer tipo de ajuda, nem água, nem comida, nem eletricidade, nem nada. É isso o que está se passando neste exato momento. E aí, em função disso, né, temos outra notícia importante, que é essa do vazamento. Esse documento aí que está embaixo do míssil, viu, Ivan? Vazou nas redes sociais. São 2 páginas, teriam sido preparadas pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos, revelando quais são os planos. Vazou isso aí. O documento parece ter uma certa credibilidade, analistas militares dizem. Então, o ataque de Israel contra o Irã, que é iminente, pode acontecer a qualquer momento, seria baseado em 2 sistemas, esses 2 que aparecem aqui no lado direito. Um drone, na verdade, essa foto não é representativa do drone específico, é um drone secreto, e à esquerda, por esse míssil de longo alcance, com alcance de 2.000 quilômetros. E, então, o plano de Israel seria um ataque massivo ao Irã. E houve esse vazamento. Diante dessas circunstâncias todas, a nossa colega Ana Prestes perguntou à embaixadora da Síria aqui no Brasil, a embaixadora Rania Al-Lash Ali, e ela deu uma rápida resposta. A Ana queria saber, Ivan, embaixadora, como que qual é o seu principal desafio aqui no Brasil? Vamos ver o que ela respondeu. Com toda a transparência, o desafio é a propagação de uma imagem estereotipada, distorcida e incorreta da realidade do que está acontecendo na Palestina ocupada, no Líbano e na Síria, e com seus povos. O preconceito é bastante claro para nós, infelizmente, nos meios de comunicação aqui no Brasil. فنحن نرى في وسائل الإعلام البرازيلية أن المستعمر المحتل الإسرائيلي يرسم على أنه هو الضحية، والشعوب الواقعة تحت الاحتلال هي من ترسم على أنها إرهابية. Infelizmente, o que vimos aqui nos meios de comunicação do Brasil é que a força de ocupação colonialista é colocada como a vítima da história, e as verdadeiras vítimas, que são os povos que estão sob ocupação, que sofrem com a ocupação, são colocadas como os algozes. أنا لاحظت بأن تتم رؤية الأحداث في بلدي سوريا وفي المنطقة العربية نوعا ما من خلال وتطوراتها طبعا وما يحدث من خلال عيون وسائل الإعلام الغربية وخاصة الأمريكية. Eu observei que os acontecimentos na região árabe e os seus desdobramentos estão sendo vistos através de uma ótica da mídia ocidental, especialmente a americana, a ótica americana sobre a região árabe. طبعا بعد مرور عام منذ تاريخ 7 أكتوبر 2023 لقد ثبت بشكل واضح انحياز وسائل الإعلام بهذا الإطار. E é claro que depois de completarmos um ano desde o 7 de outubro de 2023, ficou bastante clara a parcialidade dos meios de comunicação. Ou seja, aí já não é o Ivan, já não é o Melo, já não sou eu. É a embaixadora da Síria no Brasil, que está observando ao longo do tempo, e ela diz com todas as letras, né? A mídia brasileira segue o padrão dos Estados Unidos e coloca Israel como vítima, sendo que há 50 anos, desde a primeira Nakba, Israel está ocupando território alheio, território que não lhe pertence.
que não lhe pertence. Então, assim, eu trouxe isso, a gente já sabe disso, mas eu trouxe isso porque eu achei que era importante ver uma embaixadora de um país árabe. O Brasil é um país que tem grandes relações com a Síria, e ver que Israel ataca o Iêmen, ataca a Síria. Ontem mesmo matou um homem que diz ser ligado ao Hezbollah na Síria. Enfim, Israel está com as mãos totalmente livres para fazer o que está fazendo no Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos fazem de conta que estão tomando alguma medida, mas não estão. E o Brasil, infelizmente, colabora fornecendo petróleo para Israel fazer o que está fazendo, o que nos decepciona muito. E há muito tempo, acho que aqui o Fórum Mídias, ou o Fórum Café, foi um dos primeiros a denunciar quando saiu aquele estudo mostrando que navios brasileiros saem daqui, chegam perto do Egito, desligam o transponder e aí, em seguida, atracam em portos de Israel com o transponder desligado para não saber a localização e despejam lá o petróleo levado do Brasil. A Ruth Nascimento, sim, Globo News insiste que existe um bunker secreto. Gente, sim, não é só a Globo News, né? A Globo News vende tudo que... A Globo News vendeu a história do Trump vestidinho de como sendo verdadeira. Depois o G1 desmentiu, porque saiu no Washington Post. Gente, aquilo ali, o McDonald's estava fechado, era um ato de campanha do Trump. E a Globo News vende, óbvio, o bunker milionário do Hezbollah, porque é uma propaganda internacional cujo objetivo é provocar uma dissensão entre a população civil, primeiro atacar o Hezbollah, a população civil do Líbano e o Hezbollah. Olha, eles estão deitados no ouro enquanto você enfrenta dificuldades econômicas. Ivan, é isso aí. Boa, Zenha. Só um comentário rápido antes de falar sobre isso aí que eu trouxe. Muito boa essa entrevista com a embaixadora síria, e ela traz uma visão que não é só compartilhada no Brasil, né? Eu estou aqui em Belém, essa visão é compartilhada aqui pelos árabes que aqui vivem também. Inclusive, tenho muitos colegas sírios aqui, tem bastante sírios vivendo em Belém. Eu entrevistei um deles há pouco tempo, publiquei uma matéria na Fórum, e uma das coisas que eles contam, que eles criticam também, é como a mídia europeia, como um todo, né, coloca Israel como vítima, quando na verdade as vítimas são eles, né? E isso faz a opinião pública acreditar que eles, né, os refugiados árabes na Europa, seriam a ameaça, né, em detrimento da verdadeira ameaça que é Israel, né? Eu conversei com um refugiado sírio que vive aqui em Belém, por exemplo, que a casa do pai e do tio dele foi bombardeada em Damasco, né? Uma há alguns anos e outra explosão mais recentemente, né? E ele vive aqui como refugiado e ele também compartilha dessa visão de como a imprensa europeia os trata, eles, refugiados, população civil desses países árabes que fogem dos conflitos, que fogem para a Europa, tratam eles como ameaças, né? E Israel, que é o maior agente desestabilizador do Oriente Médio, como vítima, né? Enfim, isso não é uma exclusividade brasileira ou dos Estados Unidos, né? A mídia europeia também caminha nesse sentido. Hoje eu trouxe aqui para comentar, mais uma vez, a mídia tradicional nessa articulação contra o Guilherme Boulos na eleição municipal aqui em São Paulo, como a gente já vem afirmando em outros fóruns, em outras edições do Fórum Mídia, que tem o seu candidato, nessa parte da mídia tradicional, é o Ricardo Nunes, mas este momento ontem na Globo News foi, de certa forma, até constrangedor, porque a jornalista Mônica Waldvogel trouxe ali uma informação que qualquer um acharia estranho, a princípio, né? E o Guilherme Boulos, na hora, desmentiu de maneira educada e tudo mais, né? Mas ficou um certo constrangimento ali no estúdio, isso viralizou nas redes sociais, inclusive, e ela depois não soube explicar de onde ela tirou essa informação, tergiversou, mudou de assunto, depois desse desmentido do Guilherme Boulos, né? O que aconteceu?
Durante a entrevista, né, na Globo News ontem, no programa Estúdio I, a jornalista Mônica Waldvogel questionou o Boulos sobre, supostamente, candidatos a vereador do PT que se reelegeram terem feito campanha para Ricardo Nunes, né? Ela disse que 8 vereadores do PT se reelegeram e parte desses vereadores teriam feito campanha velada para o Nunes e não para o Boulos, que é o candidato apoiado pelo PT em São Paulo, né? Essa foi a fala completa da jornalista, abre aspas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, recebeu uma carta dos vereadores eleitos da bancada do PT pedindo que o senhor Guilherme Boulos se filiasse ao PT. Eles estavam muito preocupados em não conseguirem se reeleger sem ter uma candidatura petista. 8 vereadores foram eleitos. Vários desses vereadores fizeram campanha velada para o Nunes. Não aderiram à sua candidatura. Eu pergunto, o senhor não se fiou demais ao Lula porque o PT não deu o suporte que o senhor imaginava? Questionou, então, aí a jornalista Mônica Waldvogel. O Boulos, na hora, de maneira educada, tentou desmontar por completo essa informação trazida pela Mônica Waldvogel de que parte dos 8 vereadores reeleitos pelo PT teriam feito campanha pro Nunes, né, que é o adversário da aliança do PT formada na cidade de São Paulo. O Boulos respondeu, abre aspas, Mônica, me desculpe, mas eu não sei quem lhe transmitiu isso, mas essa informação não é verdadeira. Eu acompanhei cada vereador que estava para a reeleição, fui a eventos de campanha com a base deles, com milhares de pessoas, acompanhei a equipe de campanha desses vereadores, todos fizeram campanha para mim e seguem fazendo no segundo turno. Não é verdade que tenha tido vereadores do PT fazendo campanha para o meu adversário. Esse vídeo, rapidamente, aqui está a fala do Boulos, nessa resposta que eu acabei de reproduzir aqui para vocês. O trecho dessa entrevista, a gente não vai mostrar aqui, obviamente, porque tem direitos autorais da Globo, mas esse trecho rapidamente viralizou nas redes sociais pelo clima de constrangimento mesmo, depois dessa fala, porque ela não abriu nenhum nome de que vereador ela estava se referindo, né, que teria feito campanha pro Ricardo Nunes, mas, mais uma vez, em uma entrevista, né, de uma candidatura à prefeitura de São Paulo, o principal foco está na campanha do Guilherme Boulos e em possíveis conflitos, em possível crise com o PT em São Paulo, e não, de fato, nas propostas que ele tem a apresentar enquanto candidato, né? Enquanto, do outro lado, Ricardo Nunes passa por entrevistas e sabatinas bem leves, né? Em que eles perguntam bastante sobre o próprio Boulos, né? Perguntam sobre supostos feitos do Ricardo Nunes na cidade. O Boulos, ele, além, né, de enfrentar essa articulação entre o bolsonarismo e outros setores da direita em São Paulo, ele também tem que quase diariamente enfrentar uma imprensa que anula a pauta eleitoral em si, né, e parte para pauta política, especificamente de sua campanha e supostas crises com o PT. E o Boulos tem se mostrado muito incomodado, cada vez mais incomodado com isso, e dado respostas como essa que a gente acabou de reproduzir aqui. Para quem tiver interesse de ver o videoclima de constrangimento no estúdio, eu estou mandando aqui o link da matéria que a gente publicou na fórum no chat, e ali tem o vídeo que todo mundo pode assistir, a Zenha. É isso aí, Ivan. Muito obrigado. E é claro, né, isso que você vem registrando ao longo dos últimos dias, aqui também na presença do Melo, de que a mídia se comportou nas sabatinas do Boulos, muitas vezes como sendo o adversário, né? Como sendo o adversário, como sendo o debatedor. Então, é isso aí. Mauro Lopes, é contigo. É isso. Bom, como sempre, né? Se a gente for olhar lá no passado, o comportamento desta mídia em relação ao Lula, ou a Dilma, ou ao Haddad, né,
foi assim também. Se a gente olha, desculpa, tá o microfone fora. Se a gente olha a diferença de tratamento que o Haddad e que o Bolsonaro tiveram na Globo em 2018, é o mesmo filme, né? Repetido. O que eu acho é que nós tivemos minha indagação, um problema de avaliação em determinados segmentos da mídia progressista em relação a quem era o candidato da mídia conservadora. Sempre foi o Nunes. Acho que em algum momento os setores da mídia acharam que o Marçal seria o candidato da mídia conservadora. Acho que nunca foi. Eles sempre ficaram muito horrorizados com o Marçal. Acho que a aposta dessa mídia conservadora é na ressurreição do velho PSDB em aliança com a extrema-direita, né? Então, é Tarcísio, é Nunes, o Kassab. Acho que esse é onde eles estão vendo a possibilidade de voltar a mandar para valer, né? Porque que o Bolsonaro eles não mandaram, né? O Bolsonaro eles tiveram uma relação aos tapas e beijos ali no governo dele, né? Acho que essa é a lógica com a qual eles operam, né? A volta do centro, a volta da direita, né? Essa é a lógica deles. Sim. Nesse sentido, a candidatura do Marçal foi útil para a mídia tradicional, para fiar a sua candidatura Nunes, né? No sentido de colocar o Boulos como radical de esquerda e o Marçal como radical de direita, né? E o Nunes, então, seria esse nome da moderação, que é este velho PSDB, né? Que o Mauro estava se referindo. Vão repetir isso, viu? Diria Ivan e Mauro, vão repetir isso contra o Lula em 2026. Vai ter o maluco de extrema-direita, vai ter o Tarcísio, se for ele o moderado, e certamente eles vão fazer uma duplinha, porque aí o Lula vai para o segundo turno, mas correndo o risco de não ir para o segundo turno com mais de 50% dos votos. É a jogada. Um deles vai bater direto no Lula, massacrar o Lula, como fez aqui o Marçal. Marçal é o grande responsável pela alta taxa de rejeição, negócio de cocaína, carteira de trabalho. O Boulos, agora, a dificuldade que o Boulos tem agora de ganhar voto no segundo turno. Então, a gente decretou a morte do PSDB, mas como na política, assim como na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, o espírito tucano está aí de volta, né? O espírito tucano está voltando aí, eles estão encontrando espaço para essa volta, né? Com essa nova geração, vamos dizer assim, né? O Nunes é um medíocre, né? O Nunes é um vereador que por acidente, vereador clientelista que por acidente virou prefeito, né? Mas com o Tarcísio, esse é quadro, né? Com o Kassab e outros, né? Vamos ver. A gente vai acompanhando isso aqui tudo semana a semana, dia a dia, para vocês aqui. Azenha e Longo. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Tchau.